de Gurupá. Primeiramente, boa noite, né? Eu sou a vereadora Moacira Alho, presidente legítima da Câmara Municipal de Gurupá. Hoje a gente está percebendo nesse cenário um conflito dentro do próprio parlamento, né? Entre os representantes, os parlamentares, que, na verdade, a falta de diálogo, né? Uma grande falta de diálogo e falta de respeito entre os pares com a nossa presidente. Hoje, eu, como mulher, eu estou muito indignada, né, a ponto de dizer para o nosso povo gurupaense que sejamos firmes, porque quando uma mulher está no poder, ela incomoda, né? Ultimamente, nós tivemos participando de encontros onde a gente vê o alcance das mulheres na vida pública, como uma mulher precisa valorizar outra mulher, né? E no atual cenário, ultimamente a gente sofreu muitos ataques dos próprios parlamentares que trabalham junto com a gente, né? E ataques assim muito voltados para a questão da figura feminina da mulher, né? Então é revoltante a gente ver pessoas que devem dar exemplo, que devem respeitar, deve ter divergência de ideias, mas precisam se respeitar, né? Porque no parlamento eu não represento a Moacira, eu represento a sociedade gurupaense, assim como os demais. Então, a gente vê muito sensacionalismo nas redes sociais, né? Está sendo um dos métodos dos parlamentares que eles estão se utilizando muito desse sensacionalismo para tentar diminuir a minha figura enquanto política do município, né? Quero dizer para o nosso povo de Gurupá também que essa mulher aqui, companheira Moacira, ela foi escolhida de forma democrática, dentro do regimento, dentro do que rege a lei regimentar da Câmara Municipal. Então, eu acho muita falta de respeito a forma como eles estão tratando essa presidente, porque é a segunda presidente mulher dentro do município de Gurupá, né? E será que pelo fato de eu ser mulher, eles acham que eu não tenho condições de estar presidiando uma mesa diretora? Eu fico me perguntando. Eu fico me perguntando e faço essa pergunta para a sociedade grupaense. Ultimamente eu quis me resguardar, né, porque eu sou uma figura pública também. Não estou aqui para denegrir a imagem de ninguém, mas quero colocar a minha insatisfação, minhas inquietações, a falta de respeito com a presidente da Câmara, né? Pelo fato de ser mulher, nós temos pulso firme também, nós temos coragem, nós temos força para representar o povo, né? Então, eu queria colocar essa reflexão para o nosso povo, essa reflexão para a nossa nova geração, para que a gente possa respeitar o espaço público e valorizar a todos, né? E aí, pessoal, o que a gente percebe hoje nesse atual cenário, esse grande ataque da vereadora Moacira. Mas eu queria colocar para vocês de como se deu isso, né? De como se deu esse processo e hoje, e como é que está hoje, né? Nós iniciamos a sessão na segunda-feira, com as pautas normais, na terça-feira. Então, na quarta-feira, é, houve uma representação de uma denúncia, né? Trouxeram advogado de fora, advogado de breves. Eu não sei quem está por trás de tudo isso, mas tem alguém, alguma autoridade de breves que está influenciando o município de Gurupá. E eu quero dizer para essa autoridade que ele está se tornando um caos no município. É preocupante a gente ver um vereador denegrindo a imagem de uma mulher. Mas é mais preocupante quando a gente vê uma vereadora denegrindo uma outra vereadora, né? Então, que a gente possamos também ter respeito, né? Ter respeito pela nossa sociedade de Gurupá, pelo nosso povo de Gurupá, porque nós fomos eleitos pelo nosso povo, né? Quando eu sentei naquela cadeira ali, eu não estou representando a Moacira, não estou representando o meu interesse próprio, eu estou representando o meu povo de Gurupá, né? E dentro da casa de lei, a gente tem que se dar o respeito, a gente tem que ter o compromisso com a vida do povo. E quarta-feira, os vereadores entraram com uma denúncia contra a prefeita de um cidadão que não tem nenhum tipo de qualificação. Um cidadão que, para mim, ele é um cidadão que não tem condições
de dizer para mim que a prefeita é isso ou aquilo, né? E aí, como são situações e denúncias que vai fazer com que haja como é que eu posso dizer, como essa denúncia, ela é uma denúncia que vai mexer com a vida do nosso povo, a gente, de acordo com o nosso regimento, né, coloquei na pauta para os vereadores, para a gente dar o tempo determinado para a gente estudar a matéria, né, para a gente estudar aquela denúncia. E foi um grande questionamento, porque eles queriam que eu colocasse em votação imediatamente naquele momento. Gente, eu sou política. Eu não estou ali para defender A, para defender B. Mas qualquer documento que entra ali, existe as pessoas que trabalham a parte jurídica, a parte contábil da Câmara, e eu tive a necessidade de buscar, de fazer análise e levar para os meus advogados. Aliás, não é para os meus, né? Eu tive a necessidade de levar essa matéria, ou de levar essa denúncia nas mãos da nossa assessoria jurídica. E aí, os vereadores, naquele momento, não queriam aceitar, eles queriam que eu colocasse para votar, porque era uma denúncia de conspiração. Para mim, era uma denúncia de conspiração, porque ela não dá o direito do prefeito responder, dar uma resposta, né, para dizer como é que está o município. A gente sabe como é que está o município, né? E aquela denúncia era simplesmente caça e afasta e já coloca o substituto da prefeita. Então, para mim, também a gente precisa respeitar a democracia. Nesse processo, nós vamos mexer com o resultado da própria democracia, né? De um processo democrático que foi escolhido. Então, essa necessidade de fazer o estudo dessa matéria, dessa denúncia, e aí eu passei para o jurídico, e eles não aceitaram que a gente fizesse a sessão. Como eu sou uma presidenta que gosto de consultar a plenária e a mesa diretora, né, e eles não aceitaram que a gente pudesse fazer a sessão no dia seguinte. Eles queriam que a gente fizesse à noite, da quarta-feira. Então, a gente marcou para 7 horas da noite. Nesse intervalo, o nosso jurídico ficou analisando a matéria. E depois o jurídico mostrou que tinha muitas falhas na denúncia, tem muitas falhas na denúncia, né? Não olha a questão real do município, né? N fatores de falha. Então, eles pediram para me arquivar, para que eu pudesse arquivar a matéria, né? Então, eu arquivei a matéria, dentro da legalidade da lei. Mas anteriormente de acontecer isso, eu quero contar como aconteceu na quarta-feira à noite, né? Na quarta-feira à noite, nós tivemos um problema de energia elétrica nessa redondeza da Câmara. Parece que aquela parte lá do porte, que tem um transformador, estava queimada, né? Inclusive, a escola Ribeiro Dias estava no escuro, a Câmara estava no escuro, mas a plenária estava lotada, né? E ali, quando eu cheguei lá no local, eles já estavam sentados lá na cadeira esperando a sessão. E aquela grande multidão, naquele grande calor e numa grande escuridão, né? Entrei, porque eu sou presidenta, tenho que respeitar também os parlamentares. Sentei lá na cadeira e havia uma grande multidão, né? Tanto por parte de apoio à democracia e por parte de apoio também das pessoas que estavam ali se manifestando para querer que houvesse aquele golpe, né? Eu falo golpe porque eu acho que não é assim que a gente pode proceder dentro do legislativo, de fazer uma denúncia, já tirar o gestor, mas você pode buscar uma resposta, né? Existe a possibilidade muito de se fazer isso. Então, como eles não gostaram de eu pedir esse tempo para eles queriam questionar a minha legitimidade de presidente. Mas dentro da prerrogativa do nosso regimento interno, a gente fez tudo certinho. Então, apresentamos o documento e quando iniciou a sessão, na quarta-feira à noite, aquela grande multidão gritando, muita gente em cima da gente, quando eu comecei, eu me referi à segunda secretária, que era a vereadora Lênia Albuquerque. Aí eu falei para ela, vereadora, vamos encerrar essa sessão, está no escuro,
Está um grande tumulto, uma grande gritaria. Tem um grupo A, tem um grupo B. Se aqui eles começarem uma briga, se alguém puxar uma arma, como é que vai ser? Aí a Lene disse, não, eu vou chamar o vereador Manuel José. Queria chamar um vereador que não era presidente. Neste mesmo momento, eu me senti que ela estava desqualificando eu, enquanto mulher, enquanto presidente da Câmara. Eu me indignei. Eu falei para ela, por que você vai chamar o Manuel José? Aí o Manuel José já veio gritando, apontando o dedo para mim, e disse que não ia aceitar para encerrar a sessão. Não vou aceitar para encerrar a sessão, porque parece que eles estão desesperados para querer tomar o poder. Por mim, isso é usurpação de poder, né? Então, estão desesperados para tomar o poder. Eu não sei qual é a negociação que eles fizeram, mas, por mim, meu povo, isso não é preocupação com a vida do povo. Porque a gente pode seguir o regimento interno da Câmara, né? Todos os momentos que nós colocamos algum requerimento, alguma portaria, tudo é subsidiado pelo nosso jurídico. Quem assina é o nosso jurídico, né? Então, o vereador Manuel José veio gritar em cima de mim e eu tive que reagir, mostrar para ele a minha figura também, o meu poder dentro da presidência. E bati na mesa 2 vezes e disse que quem mandava lá era a presidente, para ele voltar para a cadeira que ele estava sentado, né? Então, é muito importante fazer essa explicação para as pessoas entenderem, né? E ali depois veio o vereador Álvaro, veio para cima de mim, e a multidão, nessa hora a multidão correu, né? Encheu a multidão, tanto na parte, não houve aquele espaço, mas praticamente nós estávamos aqui na mesa e o pessoal estava em cima de nós, na parte da frente e na parte de trás. Então, assim como eu, outras pessoas, crianças tinham lá, poderiam estar correndo risco de vida, né? E quando havia essa correria que eu queria encerrar a sessão para a gente transferir para segunda-feira, para a parte da manhã, eles não aceitaram. Eles não aceitaram e não iam aceitar. Eu, como não sou uma presidente autoritária e gosto de ouvir também os demais vereadores, vamos conversar. Mas antes disso, dessa conversa, a gente estava naquela correria. E, de repente, o vereador Giovanni corria para um lado e uma equipe, que é a equipe do vice-prefeito Rosélio Pureza, chegaram entrando junto com a filha dele que trabalha, porque na Câmara é assim, né? Cada funcionário é a indicação de um vereador, entendeu? Então, ela também é uma das indicações lá dentro da Câmara. E ela, sem minha autorização, deixou eles trazerem um gerador para lá, para transformar um gerador para justamente ligar a energia, dizendo que era eu que tinha mandado desligar a parte elétrica das redondezas da Câmara para não acontecer a sessão. Então, uma total falta de respeito. Quem que colocou o gerador? Quem colocou foi um grupo de homens, né, que Manda de quem? a mando da vereadora Lene, né, porque é ligado ao esposo dela. A vereadora Lene é esposa do vice-prefeito. Inclusive, era ela o tempo todo que estava tumultuando para a gente colocar. A vereadora coloca, eu disse, olha, vai queimar. Aí eu não aceitei, eles colocaram do mesmo jeito, né? Então, eles colocaram aí, houve um dano muito grande lá na Câmara. Queimamos central, queimamos as lâmpadas de lá e a fiação elétrica, né? Tá no escuro. E os microfones também, nós estamos com um dano muito grave lá, né? Então, depois daquela sessão, naquele mesmo momento, a gente reuniu e aí a gente arquivou a matéria. E no mesmo momento, o senhor Macdóvio agrediu a nossa diretora executiva da Câmara, querendo que ela assinasse um documento que estava denunciando alguma coisa contra mim. Só que no expediente da Câmara, dentro do regimento, nós temos horário para receber. E ela disse, meu vereador, nós podemos receber aqui até 5 horas da tarde. E ele começou a gritar, né? Nós não gravamos isso. Tem muita história que o povo não sabe, mas se você for perguntar para ela, ela vai falar, né? Então, eles simplesmente saíram
de lá da sala e foram lá para a plenária denegrir a minha imagem. Todos, né, sem exceção, foram denegrir a minha imagem. Eu não julgo ninguém, porque quem sou eu para julgar? Né? Mas o povo precisa saber. E aí depois eles saíram e a gente encerrou a sessão da quarta-feira. Mas a plenária estava lotada e muita gente gritando e se xingando. Qualquer momento, se tivesse alguém com uma faca, com uma arma ali, se tivesse uma briga, poderia haver até uma morte, né? Então, pela maneira como estava se dando a situação, eu fiquei muito preocupada. Aí, na quinta-feira, quando meus advogados chegaram, né, para ajudar nessa parte da nossa assessoria jurídica também, aí a moça lá passou mal, devido à pressão, acho que ela tinha pegado à noite. Aí eu pedi para eles, para a gente, antes de começar a sessão, para a gente esperar 30 minutos para começar a sessão. Simplesmente eles esvaziaram e foram embora para o fórum me denunciar. Né? Então já entraram com mandato de segurança, com uma denúncia no fórum, comigo. Então, quando eles entram com uma denúncia, eles não tinham que esperar as 72 horas para a manifestação do Ministério Público? E simplesmente esse grupo de vereadores, desses 9 vereadores, resolveram fazer uma sessão, o dia de hoje. Né? E aí é muito preocupante que você viu no vídeo, né? O ato de vandalismo que foi feito na Casa de Lei. Sinceramente, estou muito indignada, né? Hoje eu fui lá olhar, a porta da Câmara está quebrada, está tudo quebrado. Se já estava danificado, agora está pior. Então, assim, essa parte do vandalismo. O que eu quero dizer para a população de Gurupá? Por que nós adiamos a sessão, que ia começar na segunda-feira, nós adiamos para o final de junho? Pelo fato da nossa população estar com sangue fervendo. O grupo A está lutando pelo grupo A e o grupo B lutando pelo grupo B. Você entende? E nós não temos contingente de polícia para garantir a segurança da nossa população. Eu nunca vou colocar uma sessão de irresponsabilidade, né? Então, estou prezando pela segurança e pela Casa de Lei, que foi totalmente sucateada nesse dia. Aí você pode perguntar, mas como é que eles colocaram o gerador lá e a senhora não viu? Se tanto de gente que tinha lá, e só eu para resolver tudo, lutando contra 9, né? Como era que eu ia ter tempo de olhar essa parte? E a moça que trabalhava lá abriu as portas e foi abrindo e mandando ele ligar automaticamente, né? Tanto é que o gerador que eles levaram não conseguiu manter a estrutura que a gente tem dentro lá do Legislativo, né? Então, hoje eles fizeram uma sessão, né? Uma sessão totalmente sem legalidade, uma pauta, uma ata feita sem a nossa diretora executiva, né? E é revoltante eles ainda pegarem essa ata e dizerem que eu estou cassada, né? Meus amigos gurupaense, isso aqui é uma usurpação de poder, é uma falta de respeito com a nossa presidente. Se eu estou prezando a segurança, foi muito louvável os vídeos que estão saindo hoje, na sessão que eles fizeram, uma sessão extraordinária, ilegal, porque não pode ser feita assim, né? Dentro do regimento interno da Câmara, totalmente ilegal, e uma ata feita em cima da coxa. Uma ata feita em cima da coxa, assinada pelas partes interessadas, pelas partes que querem me caçar. E aí, gente, se eles fizeram um mandato de segurança contra mim no Ministério Público, não dava para esperar a resposta do Ministério Público? O que o Ministério Público ia fazer é respeitar as instâncias por onde eles fizeram a denúncia que eles fizeram a mim, né? Então, eu estou muito tranquila. Hoje, Deus me provou que eu estava certa de adiar essa sessão, porque quando tiver essa sessão, nós precisamos ter segurança dentro do nosso município. Eu prezo sempre com a segurança do nosso povo, né? Então, eu estou otimista, né? Eu agradeço a Deus, porque é Deus que me dá essa força, essa coragem, né? E eu não tenho medo, não, de colocar o meu mandato para defender o meu povo, né? Eu sou a favor
da democracia. Eu sou contra o golpe. Teve momentos também que os vereadores também decidiram, via público, comentar sobre essa situação e se expor. O que é que a senhora tem de opinião quanto a essa exposição também sua relacionada aos vereadores? Eu quero dizer que eu vejo muito como um ato sensacionalista, né? Querer influenciar a mente das pessoas de algo que não é verdadeiro, né? Por exemplo, eu fui acusada de mandar desligar a energia, né? E eu tenho já um documento apresentado pela Equatorial que me respalda, né? Fala que foi o transformador lá daquele perímetro que queimou, né? Isso pode acontecer, né? Até agora ainda está com problema lá nesse perímetro aí. Também foi colocado muitos vídeos expondo a minha figura como pessoa, como mulher. Para mim isso é muito natural, porque eu vejo que na história da mulher, quando a mulher entra para a vida pública, ela passa por muitos desafios, né? Ela ainda tem que enfrentar aquele cenário do machismo, né, das pessoas que não aceitam, mas é muito triste quando a gente vê vereadora mulher desqualificando a outra mulher. Para mim isso é muito revoltante, né? E aí, por exemplo, outras questões que foram colocadas, vídeo meu discutindo com o vereador Álvaro, né? Mas nós não estávamos na sessão. Eu vou lhe contar como aconteceu o fato, né? Quando nós saímos da plenária e fomos para a sala de reunião, quando eu cheguei lá, o vereador Sávio começou a gritar em cima de mim, gritando e apontando o dedo na minha cara, né? Depois, o vereador Álvaro simplesmente virou para a pessoa que estava me acompanhando e começou a chamar palavrões, que eu não posso citar aqui porque eu estou com respeito também às pessoas. Eu fiquei indignada, 2 homens gritando com uma mulher, gente. É uma falta de respeito. Justamente eu fui para cima dele. Porque se eu ficar calada, eu vou dizer, não, pode gritar em cima de uma mulher, você está certo, né? Não está certo, não. 2 vereadores gritar em cima de uma presidenta, de uma mulher, de uma figura pública, é revoltante. Eu comecei a questionar, vereador, por que você está fazendo isso? E aí ele pegou, quando ele terminou, eu acho que já era uma estratégia que eles fizeram lá para me deixar chateada, né? E aí eles começou a me filmar. Quando eu percebi que eu estava questionando ele, ele estava me filmando, eu disse, olha, esse cara é muito profissional, né? Então, cada um com o seu jeito de ser, a gente vai aprendendo também a artimanha da política, mas, gente, eu não vejo um interesse, né, de tanta pressa para resolver essa situação, porque a Casa de Lei tem prerrogativas, né? E manter a segurança é muito importante, gente. Será que porque é uma mulher que está ali, né, que está à frente do poder legislativo, ela está sendo tão atacada, e hoje eles foram fazer a sessão sem ao mínimo sequer se preocupar com a minha presença, né? Para a sessão ser legítima, o presidente tem que estar lá. E eles entraram com um mandato de segurança porque não esperam a manifestação do Ministério Público, né? Então, eu estou muito tranquila, eu estou com a minha consciência muito tranquila. Eu quero dizer para o meu povo de Gurupá, né, que o nosso mandato é em defesa do nosso povo de Gurupá, né? Eu estou com muita essa, como é que eu posso dizer, essa gratidão a Deus, né? Eu sou muito contrita a Deus também, e eu sei que eu estou no projeto que é para desenvolver o nosso município. Tanto é que a gente tem essa prerrogativa também de acompanhar como é que está a parte financeira do município. E essa semana eu achei assim, muito louvável que a prefeita ela pagou o salário dos funcionários, pagou já uma parte do 13º, né? Pagou o consignado, que era um debate muito polêmico dentro do nosso município, pagou os barqueiros, né? Meu amigo, vou lhe explicar como é que acontece o recurso do barqueiro. 1 milhão cai no primeiro semestre, 1 milhão cai no segundo semestre. E a folha do barqueiro é 1 milhão mensal, né? Você já pensou? A prefeita está conseguindo acompanhar o pagamento do barqueiro junto com os funcionários, né? Então, ela está gerenciando o recurso com responsabilidade, né? E também agora ela conseguiu
organizar a questão de uma balsa, né, que nós estamos com problema na questão da hidroviária, nós estamos cheios de problema em Gurupá. Esse atual cenário não é de hoje. E a política, meu amigo, não é só eu ser uma vereadora para me fazer vídeo, para me dizer que a cidade está com buraco, que o problema está aqui, mas é eu também buscar soluções e alternativa para esse problema, né? No que sentido? Ir atrás de um recurso com o deputado, fazer um debate com a prefeita, ver de que forma está caindo o recurso, né? É uma política participativa, né? Não de sensacionalismo, não de querer, menos de 6 meses de governo, querer caçar uma mulher. É porque uma mulher que é prefeita? Se fosse um homem, ia caçar um homem? Diante dessa ata que eles apresentaram, o teu jurídico vai proceder já com o teu próprio advogado, já que eles estão tentando de alguma forma tomar esse teu mandato de forma democrática que tu conquistou? Olha, eu vou lhe falar, isso está sendo quase uma brincadeira, né, com a vida do nosso povo de Gurupá. Simplesmente eles fizeram uma sessão ilegal, né, que não tem legitimidade dentro do nosso regimento interno da Câmara Municipal. Claro que os advogados dele vão achar um artigo, uma brechinha para dizer que eles estão certos, né? Mas eu estou muito convicta, quero dizer para o meu povo de Gurupá, fiquem confiantes que a presidente é a vereadora Moacira, né? Por quê? Uma ata feita em cima da coxa, meu amigo. Feita em cima da coxa, da maneira que eles quiseram fazer, né? E o ato de vandalismo, a falta de respeito com a comunidade. Isso aqui, meu amigo, é usurpação de poder, né? Então, a nossa prerrogativa continua de presidente, quero dizer para o nosso povo de Gurupá, e que a gente já está caminhando nessa parte legal, né? Todo o nosso jurídico está acompanhando esse processo, inclusive tudo que a gente está fazendo é o artigo da lei do regimento da Câmara Municipal.